A segunda-feira, dia 8, começou envolta em preocupação para os fãs de Leonardo. Comentários, dúvidas e rumores se espalharam rapidamente pelas redes sociais, criando uma atmosfera de tensão silenciosa. O sertanejo havia sido internado em Goiânia após um mal-estar repentino e a falta de detalhes iniciais só aumentava a inquietação. Coube à influenciadora Jéssica Beatriz Costa, filha do cantor, trazer alguma luz ao que estava acontecendo. No fim da noite, ela abriu uma caixa de perguntas para seus mais de 1,7 milhão de seguidores. A primeira pergunta refletia o que todos queriam saber. O que aconteceu com seu pai? Está tudo bem? Jéssica respondeu com calma, afirmando que estava tudo certo, graças a Deus. Mas em seguida, compartilhou prints de uma conversa privada que deixava claro o clima de apreensão vivido pela família. No diálogo, ela perguntava à tia sobre o estado do pai, querendo entender o que havia acontecido. A resposta veio direta. Ele estava desidratado, mas já recebia soro no hospital. Jéssica demonstrou alívio, mas também espanto diante da situação, dizendo que iria orar por ele. A tensão só diminuiu quando ela perguntou se Leonardo receberia alta naquele mesmo dia e ouviu que sim. A confirmação trouxe o primeiro respiro verdadeiro daquela segunda-feira carregada. Mais cedo, Poliana Rocha, esposa do cantor, havia publicado uma foto que aumentou ainda mais a preocupação do público. Na imagem, Leonardo aparecia deitado na cama do hospital, virado para a parede, em silêncio. Era uma cena incomum para quem está acostumado a vê-lo sempre animado e brincalhão. Para tranquilizar os seguidores, Poliana explicou que não se tratava de ressaca, e sim de um quadro de diarreia forte seguido de desidratação. Ela comentou que o domingo anterior havia sido um dia tranquilo em família. Todos estavam reunidos em um almoço com os netos Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A atmosfera era leve, alegre e completamente oposta ao susto que viria no dia seguinte. Poliana também contou que, enquanto Leonardo não se sentia bem, ela passava o tempo organizando compromissos importantes, incluindo o planejamento das férias do marido para os próximos meses. Era um cenário de normalidade interrompido de forma abrupta pelo mal-estar inesperado. A internação aconteceu no Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia. Apesar do susto, a rápida estabilização do quadro e a previsão de alta no mesmo dia ajudaram a acalmar familiares e admiradores que acompanharam cada atualização com o coração apertado. A notícia de que Leonardo descansava, hidratado e fora de risco, finalmente devolveu a paz àqueles que passaram o dia inteiro em suspense. Mas, para quem viveu dentro do hospital, aquele dia ficou longe de ser comum. O corredor parecia mais silencioso do que o normal, como se a rotina médica tivesse desacelerado por alguns segundos diante da presença de um dos nomes mais marcantes da música sertaneja. A equipe de enfermagem caminhava com passos discretos, tentando não incomodar o artista que, mesmo acostumado ao palco, agora enfrentava um tipo de holofote diferente, o da vulnerabilidade humana. Dentro do quarto, o clima era de expectativa constante. O monitor cardíaco emitia um som ritmado, firme, que lembrava a todos que, apesar da fragilidade momentânea, havia força, resistência e vida pulsando. O soro caía lentamente pela mangueira transparente, gota por gota, como se cada mililitro devolvesse um pouco da energia perdida nas horas anteriores. A respiração do cantor, antes ofegante e pesada, começava a entrar em um ritmo mais tranquilo, mais estável. Enquanto isso, dentro da cabeça de Jéssica e Poliana, pensamentos se cruzavam com velocidade. A pergunta silenciosa que rondava as duas era a mesma. E se tivesse sido pior? A cada pessoa que entrava no quarto, a cada médico que consultava a prancheta, um breve instante de tensão surgia, até que a expressão do profissional revelava segurança. Mesmo assim, a sensação de que tudo poderia ter tomado outro rumo deixava o ar mais denso. A esposa do cantor lembrou da noite anterior, das horas que antecederam o mal-estar. Eram momentos comuns, quase banais, que agora ganhavam outro significado. O almoço em família, o riso das crianças correndo pela casa, o breve silêncio da tarde de domingo. Tudo parecia tão distante da imagem de Leonardo deitado, exausto, recebendo hidratação intravenosa. Era como se em menos de 24 horas a vida tivesse mudado de cenário sem aviso prévio. Do lado de fora do hospital, fãs começaram a se aproximar, alguns apenas para observar, outros para tentar conseguir uma informação oficial. Havia respeito, havia distância,
mas também havia aquela curiosidade que nasce quando um ídolo passa por algo inesperado. Era como se todos, naquele instante, compartilhassem da mesma preocupação que a família carregava desde o início do dia. A notícia havia se espalhado, e com ela, uma onda de inquietação que só crescia. Já a equipe médica seguia com atenção redobrada. O quadro de desidratação, embora comum, pode se tornar perigoso dependendo da intensidade, e os profissionais sabiam que um artista como Leonardo, que mantém uma rotina intensa de shows, viagens e compromissos, precisava de monitoramento cuidadoso. O simples fato de ele ter aceitado descansar, algo raro para quem vive na estrada, indicava o peso real daquele episódio. Enquanto o soro continuava descendo pelo tubo, a atmosfera dentro do quarto ganhava um tom quase cinematográfico. O relógio digital emitia um brilho fraco na parede branca. O ar-condicionado soprava um vento leve que fazia a cortina se mover devagar, projetando sombras no chão. Cada detalhe parecia contribuir para aquele ambiente carregado de expectativa. A madrugada se aproximava, e com ela, a esperança de que tudo estivesse realmente sob controle. Aos poucos, Leonardo abriu os olhos com mais firmeza. A recuperação começava a se mostrar visível. Mesmo assim, havia algo diferente em seu olhar. Uma espécie de consciência silenciosa de que o corpo havia cobrado um preço. Ele não falou muito, mas a forma com que segurou a mão de Poliana demonstrava mais do que qualquer frase poderia expressar. Era a confirmação de que, apesar da figura forte e brincalhona que todos conhecem, existe ali um homem sujeito às mesmas fragilidades de qualquer pessoa. A família analisava cada sinal, cada movimento, como se fosse parte de um roteiro que não podia ter erros. O médico entrou novamente no quarto, desta vez com um semblante mais leve. Explicou que o quadro já estava controlado, que a hidratação havia surtido efeito e que, se tudo continuasse estável, a alta viria logo. A notícia trouxe um alívio profundo, mas não eliminou completamente a tensão acumulada ao longo das horas. A essa altura, o dia já tinha sido marcado por emoções intensas. Poliana respirou fundo, lembrando das mensagens que recebera, das orações enviadas, das pessoas que se mobilizaram pela saúde do marido. Era como se, por um breve momento, todos os caminhos da família convergissem para aquele quarto de hospital, transformando a fragilidade do corpo em um lembrete poderoso sobre a importância de desacelerar. Quando finalmente ficou claro que Leonardo estava fora de perigo, a sensação de vitória silenciosa tomou conta do ambiente. Não era uma comemoração com gritos ou sorrisos largos. Era uma paz profunda, quase espiritual, que envolvia todos que estavam ali. A certeza de que, depois de enfrentar horas de apreensão, o pior havia passado. E foi exatamente nesse instante de calmaria que se percebeu a dimensão daquele susto. Um simples mal-estar havia virado um capítulo de tensão, reflexão e reaproximação familiar. Um daqueles momentos intensos que, por mais assustadores que sejam, unem ainda mais aqueles que caminham lado a lado,